dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, estamos aqui unidos no mesmo propósito: conhecer o caráter do Eterno através de Sua palavra, através do estudo do livro O Grande Conflito. E hoje, para finalizar o contato, vamos dizer assim, com o primeiro capítulo, nós vamos comentar as perguntas referente ao capítulo 1, predito o destino do mundo ou a destruição de Jerusalém, dependendo da versão. E dentro desse momento, eu coloquei aqui respostas, mas a ideia é que quem desejar levantar a mão, abre o microfone, comenta o que achou sobre a determinada pergunta, tá? Por quê? Porque, como eu falei lá no grupo, mas aqui nem todos estão no grupo, é que a ideia dessas perguntas veio exatamente numa conversa com Miriam, onde chegamos à conclusão de que é importante que cada um tire sua própria conclusão. Nós não devemos terceirizar o nosso conhecimento, a nossa fé. Por quê? Porque o principal o propósito principal desse estudo é exatamente esse: nos fazer pensar, tá? E não sermos papagaio, vou repetir o que fulano falou, vou repetir o que Rosana falou, o que irmão Sinésio falou, o que a irmã fulana falou. Não, eu vou fixar na minha memória, ter como conhecimento o que eu também concluí. Então, essa é a ideia. Ontem eu botei um videozinho lá no grupo, vocês viram, que foi Soninha que mandou para mim, que ela ficou ali, pegou um caderninho daqueles pequenininho, e foi na caneta mesmo, escreveu a pergunta, escreveu a resposta, e eu pedi até ela para, simbolizando aí a quem quiser também falar, né, ou quem não quiser falar, na verdade, a importância que foi esse momento dela parar, ler novamente agora com esta nova visão, com essa ampliação, né, da mensagem do primeiro capítulo, a importância que foi para ela responder. Olha, o meu estudo aqui, minha resposta deu 14 páginas do livro e metade de uma caneta. 14 páginas do caderno e metade de uma caneta. Então, esse é o propósito, tá? Para que vocês pensem, para que vocês meditem, porque fazendo isso, a gente tem mais chance de ter a mensagem do capítulo 1, que é o quê? A advertência. O tempo todo a gente vê ali a advertência. Ouça, vejam os sinais, me obedeça, né? Tome a decisão de sair, que não é fácil. Então, todo esse contexto aí do capítulo 1, essa é a ideia. Então, quem não fez, benção aí, ó, a irmã também disse que colocou, que comprou um caderninho. Amém, querida, glória a Deus. Então, essa é a ideia, tá bom? Vamos orar então para a gente começar. Lembrando que são 10 perguntas, mas se você quiser fazer mais para você, faça. Quanto mais você fizer, se quiser fazer uma pergunta por parágrafo, faça. A dinâmica é te incentivar, tá bom? Vamos orar então, para a gente começar. Santo e eterno, maravilhoso, estamos nesse momento gratos porque conseguimos chegar até aqui. Conseguimos avançar até o final do primeiro capítulo. Tão significativo, tão forte, tão necessário, cheio de advertência, mostrando para nós o resultado da rebelião, da desobediência, o resultado do mundo rebelde, desobediente, um mundo incrédulo que vive em rebelião contra ti, contra a tua lei. Nós vimos, como diz a versão do Grande Conflito, que ali é predito, é mostrado o destino do mundo. Por isso que o teu povo, espalhado pela face da terra, onde quer que esteja, possam estar atentos
a ouvir a tua voz, a perceber os sinais e principalmente a se posicionar ao lado da verdade, ao teu lado, de engrandecer o teu caráter, a tua lei, a norma do teu reinado. Une teu povo, essa é a promessa, que haveria um só rebanho e um só pastor. Por isso que, como teu povo, como tua igreja, que é o povo escolhido, fiel, como vitoriosos, confiando na promessa que foi feita e nós acreditamos, é questão de tempo. Por isso, nosso pedido hoje, nos mantém ligados à videira verdadeira, nos mantém seguros ao lado da verdade, que é a tua palavra, que é o que devemos seguir, que é luz para o nosso caminho. Porque sim, esse mundo jaz do maligno, esse mundo está em trevas, e somente a tua palavra, seguindo, vivendo, praticando, testemunhando da tua palavra, é que vamos estar verdadeiramente seguros. Nos capacita a isso. Nos mantém, por favor. Estamos também nos apresentando a Ti com gratidão. Gratidão por tudo que aprendemos até aqui, por tudo que vimos, por toda a lição revelada. Serão momentos difíceis, sim, é verdade, mas através da vitória, do poder e da força, da tua força, do teu poder, é que nós seremos vencedores. Agradecemos por tudo. Abre, Senhor, os olhos meus. Essa deve ser a nossa oração. Fica mais uma vez com cada um aqui presente, com cada família representada, com os que vão assistir esse estudo, esse momento depois, que também sejam alcançados. E esses vídeos alcancem as pessoas que necessitam, que estão buscando, porque serão encontrados por ti. Essa é a promessa. Obrigada por tudo, pela misericórdia, pelo perdão dos pecados. Possamos continuar intercedendo, orando uns pelos outros. E principalmente que possamos estar nos preparando. A mensagem foi bem clara. Devemos nos preparar, olhar os sinais, tomarmos uma decisão. Nos ajuda a isso. Tomar a decisão certa ao teu lado. Visita os enfermos, os que estão se recuperando de procedimentos cirúrgicos, que não é fácil. A quem cuida também, dá força, renova as forças, mantém, consola as famílias enlutadas. Tem misericórdia do teu povo e o Senhor tem. Obrigada por tudo. Pedimos essas bênçãos e fala conosco mais uma vez, nesse momento, em nome do teu filho, teu único filho, o Messias, que muito em breve virá nas nuvens dos céus para resgatar os que já são seus. Obrigada. Amém. Muito bem. Vamos lá então. 10 perguntas e respostas reflexivas sobre o capítulo 1. Quem está no grupo desde o início viu lá que eu coloquei essas questões já em PDF, em PDF não, em card, para ser publicado nas redes sociais. Então, ali já era uma dica, né? Para quem tem realmente ó, dificuldade, enfim. Mas vamos lá. Como eu falei, quem quiser falar sobre o que chamou a atenção dentro do contexto da pergunta, levanta a mão e aí a gente comenta, tá bom? Primeira pergunta. Por que Jerusalém foi destruída? Isso é muito importante. Mesmo sendo a cidade escolhida. Porque a gente sabe que Jerusalém foi escolhida, o povo que estava ali tinha um propósito, mas mesmo sendo escolhida, especial ali naquele momento, dentro do contexto de ter a missão, o juízo recaiu sobre ela. O juízo recaiu sobre aqueles que foram teimosos,
que não prestaram atenção aos sinais, e a gente sabe tudo o que aconteceu. E a pergunta é: por quê? Alguém gostaria de comentar antes que eu botasse aqui um resumo da minha resposta? Não? Então vamos responder para adiantar. Jerusalém foi destruída porque rejeitou persistentemente a verdade. Esse persistentemente me chama a atenção, porque foi exatamente isso. Aconteceu no passado, né, com o povo, aí Jesus veio, anunciou, aí o povo continuou persistindo na rejeição. Aí se passou ali 40 anos e o povo rejeitando, persistindo na rejeição. Veio os últimos 7 anos, aquele homem subindo e descendo em Jerusalém, falando o que iria acontecer, e o povo rejeitando. Crucificou o Messias e resistiu aos apelos do Espírito Santo. A cidade teve grande privilégio, mas também grande responsabilidade. Ao endurecer o coração contra a luz, colheu as consequências da sua incredulidade e desobediência. Exatamente isso. E o resumo disso aqui está aí no que Soninha acabou de colocar aqui. Desobediência e idolatria. A desobediência, a confiança em homens, a confiança no templo. Nós estamos aqui, nós somos o povo escolhido, o templo, né? A confiança de que não fique aí, nada vai acontecer, está tudo certo, nós somos o povo escolhido. E aí, olha o resultado. Então, a coisa realmente foi necessária que isso acontecesse. Por quê? Porque ali estava mostrando o resultado do que vai acontecer com o mundo. E lembrando que os cristãos que não resistiram aos avisos, esses se salvaram, mas os que ficaram ali foram destruídos juntos. A destruição foi um resultado direto da ira do Eterno. Contra aquele povo, não. Contra o pecado. Contra a rebeldia. Ok? Muito bem. Vamos então para a próxima pergunta. Como a destruição de Jerusalém confirma a veracidade das profecias bíblicas? Essa pergunta é bem interessante e me remete ao vídeo que eu coloquei aí. Quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, compartilhe aquele vídeo das bolas de fogo em Nashville. Nashville, é isso. Por quê? Porque ali é uma confirmação da veracidade das profecias e do testemunho de Jesus. O que é que vai acontecer lá? As bolas de fogo. As bolas de fogo. Então, assistam, veja. Mas voltando aqui para o contexto da destruição de Jerusalém. Como é que essa destruição confirma a veracidade das profecias bíblicas? Cristo predisse claramente, com detalhes, a destruição do templo e da cidade. Está em Mateus 24. Quando os romanos cercaram e arrasaram Jerusalém no ano 70, cada palavra de Cristo se cumpriu com exatidão, provando que as Escrituras são absolutamente confiáveis. E isso é importante entender por quê. Porque quando Cristo falou, eu gostei muito daquela parte que nós vimos lá. Quando Cristo falou, alguns não entenderam, mas aceitaram como uma advertência, tá? E nesse sentido de advertir, passou ali uma geração, 40 anos. E nessa geração, a informação que Cristo deu foi passando de um para outro. E quando se cumpriu, quem estava atento aos sinais, vou repetir sempre isso, quando se cumpriu, viu que exatamente o que Cristo falou aconteceu. Agora,
Se aconteceu exatamente o que ele falou no passado e é um reflexo, uma sombra do que vai acontecer no futuro, como é que agora, com tanta luz que nós temos, vamos continuar recusando as advertências? Vamos continuar em rebelião, essa é a palavra. Então, a destruição de Jerusalém mostra que exatamente se cumpriu o que havia sido dito por Cristo. Então, isso aqui para a gente é uma grande segurança, né, da vitória, porque a vitória é garantida. Quem prometeu não é homem para que minta, mas ao mesmo tempo temos que ser vigilantes, porque a mesma palavra, ou melhor, a origem de onde veio a palavra que se cumpriu, ou que está se cumprindo as promessas de vitória, é o mesmo originador de que disse que seria destruído por conta da idolatria, da rebelião, de ter sua lei pisada, de ser rejeitado. Então, é realmente para a gente meditar em que situação eu me encontro dentro do contexto da palavra da promessa. Eu estou agora dentro da cidade que foi destruída, ou melhor, que vai ser destruída, trazendo para nossos dias. Eu estou atenta aos sinais, estou saindo, tomando decisões, me posicionando diante do que vai acontecer. Entende como é importante a gente meditar em cada pergunta e trazer para a nossa realidade? Sonia colocou aqui que a destruição confirma as profecias de Jeremias, Daniel, de Jesus, de Ezequiel, de Isaías e de muitos e muitos e muitos, entende? Então, assim, nós temos essa segurança, essa certeza de que aconteceu exatamente do jeito que foi dito. E também devemos ter essa certeza de vitória ou condenação. Por quê? Porque vai acontecer exatamente da maneira que foi dito, cada palavra, em cada detalhe, ok? Gente, só Soninha está escrevendo aí, mas vocês também participem, tá? Quem não quiser falar, escreve. Terceira pergunta. Que papel teve a misericórdia do Eterno antes do juízo sobre Jerusalém? Uma pergunta interessante. Por quê? Porque todo o período dos 40 anos antes de ser destruída, né, do ano 70, todo o período que teve ali anunciando aqueles últimos 7 anos, né, aquele aviso, aquela advertência daquele homem que ninguém quer saber, ninguém quer, esse homem é doido, não aguento mais esse homem subindo, descendo, falando a mesma coisa. Mas qual foi o papel que teve a misericórdia antes do juízo sobre Jerusalém? Tá aí uma pergunta que é bem interessante. Por quê? Porque essa mesma misericórdia concedida lá no ano 70 é essa mesma misericórdia que ainda está disponível para todos. É essa mesma misericórdia que se renova a cada manhã e é o fato de não sermos consumidos. A Jéssica disse: temos que ter cuidado para não obedecer por medo e viver uma forma legalista. Exatamente isso. A nossa obediência vem através da aceitação da graça. A graça me leva a ser obediente, porque obedecer por medo, por tradição, em forma de religião, em forma de letra, não significa nada. Primeiro eu entendo o sacrifício, aceito a graça, entendo a profundidade do sacrifício, aí, por amor e gratidão por esse sacrifício,
eu sou levada a pedir poder e força para ser obediente. Até porque Deus é amor e o amor lança fora todo o medo, não é assim? Então, isso também é uma observação muito pertinente aí que a Jéssica colocou. Mas então, alguém gostaria de falar? Que papel teve a misericórdia do Eterno antes do juízo sobre Jerusalém? Fala, irmão. Vou suspender minha resposta aqui, que o irmão vai comentar. Fala aí. O papel da misericórdia de Cristo é porque é o seguinte, ele nos avisa, ele orienta e ele Uhum, espera a oportunidade para que a gente tome uma decisão, para que aquilo não aconteça na nossa vida. E ele sempre está nos avisando e procurando que a gente escute os seus avisos, para que não possa pegar a gente de surpresa. perfeito. E é por isso que ele não consome as pessoas na maneira que se estão hoje. Por quê? Porque ele está sendo longânimo para que as pessoas entendam que a Uhum, misericórdia é salvar o ser humano. E às vezes as pessoas se levam numa vida assim tão tranquila que nem se preocupa com o que pode acontecer. verdade. Aí eu fico assim, pela minha família. Eu vejo assim, alguns dos meus irmãos que se dizem na fé, já Uhum, estou fazendo as coisas totalmente ao contrário da vontade de Deus. Eu tenho que estar chamando sempre atenção. Olha, cuidado, porque se você não tomar uma decisão, você não vai salvar a você, sua família também não vai ser salva. Aí ele começa a meditar naquilo mas tem que ter aviso, tem que ter, como é que se diz, alerta para essas pessoas, para que entenda que a misericórdia dele é que está nos dando a oportunidade de uma aceitação. Que é isso senão a mesmo. gente está perdendo. Uhum, Não é diferente e disso. essa. Fala. Pode falar. É só isso aí. Muito bem. E é interessante perceber que essa misericórdia que está sendo nos concedida hoje, que nos leva a, a, a reconhecer a misericórdia, é a. A nossa Esqueci a palavra agora. Resumindo, a misericórdia é o fato de não sermos consumidos. Por quê? Porque ela realmente é que nos dá tempo, é que nos dá um período de arrependimento, de voltar aos princípios, e a misericórdia nos é concedida ainda. Por quê? Porque foi concedida também aos anjos que se tornaram inimigos, foi concedida durante todo o período ao povo do Eterno, né, pela sua rebeldia, ele estava ali sempre falando, advertindo, chamando atenção, e hoje não é diferente. Então, que tenhamos, como eu sempre gosto de dizer, que passemos o dia valorizando essa misericórdia e pensando o que que eu vou fazer com a misericórdia que está sendo me concedida nesse amanhecer, neste dia. E Eu vou sem contar, escolher, fale. e sem contar que a palavra de Cristo não volta atrás. Quando ele profetiza, aconteça Uhum, o que acontecer, aquilo não sim, volta atrás. verdade. Esse é o termo da gente meditar, que são palavras ditas e que não se volta atrás para o nosso bem. Não é porque Deus ele quer profetizar para tentar nos consumir, não. Destruir. Ele só Uhum, quer, ele só profetiza para a gente, alerta, avisa, mas para nossa salvação, é para o bem-estar nosso. Mas chega um ponto e que chegou o limite, não tem mais tempo. Então, aquilo se mitigar. é verdade. Muito bem. Obrigada, irmão. O irmão Ederaldo quer falar e depois Miriam, que está assim a mãozinha, mas deu o sinal aí. Bom dia a todos. É interessante que Deus deu essa oportunidade ao povo de Israel, 7 anos esse homem falando. E teve o primeiro circo de Sexto Galo, né? Sexto Galo ficou lá um bom tempo lá. E quando ele saiu da presença, tirou os exércitos, estava voltando, foi onde o povo aproveitou e saiu, né? E depois o general Tito
voltou, e aí não teve mais chance de ninguém sair. Quem saía, morria. A mesma coisa Deus está nos dando hoje, a graça. E tem muitas coisas acontecendo no mundo para nos alertar, mas virá coisas piores ainda, porque Deus vai alertar o povo dele, que são as trombetas que vão tocar de Apocalipse 8. Estudem isso. Apocalipse 8 é uma coisa muito séria. Só que a igreja, como organização, prega que essas trombetas já aconteceram no passado. E só falta a 7ª trombeta tocar, que é a volta de Cristo. Não concordo com nada daquilo ali. Foi uma coisa que, infelizmente, Uriah Smith lançou, dizendo que as trombetas tinham acontecido no Império Romano, etc. Algumas coisas, vamos dizer assim, que foram castigos de Deus ali, como se fossem as trombetas. Mas a verdadeira história das 7 trombetas ainda está no futuro, e é a misericórdia de Deus. E lá no livro, na Review on the Herald, no livro Eventos Finais, a irmã White fala assim: tocará uma trombeta após outra, tocará. E ela escreveu em 1900, isso daí. Soará uma trombeta após outra. Então, se soará em 1900, quer dizer que é no futuro, não foi no passado. Muito bem. Amiga, abre seu microfone. Não, acho que já até comentou sobre a pergunta, né? Eu concordo com o irmãoEderaldo em relação às trombetas, mas ao mesmo tempo a gente pensa que a verdade presente no tempo dos pioneiros também, eles vivenciaram fatos que poderiam levar a ter esse mesmo entendimento, e de fato, como a gente tem eu não conheço todo o material, mas alguns comentários sobre os materiais de 1888, naquela época era para Jesus ter voltado, mas é como diz, houve-se um tempo de misericórdia, né? Estendeu-se a misericórdia. Para nós era a época, mas na onisciência e onipresença do Eterno, certamente, ele já sabia o que ia acontecer, mas uma coisa que nós precisamos mesmo nos voltar é para a Torá, é para a lei, é para poder entender que a misericórdia de Deus, ela sempre esteve presente no meio do seu povo, não é? Antes dos seus juízos, dando, como diz, sendo ele longânimo para conosco, para nos conceder tempo de arrependimento e de conhecimento, porque o arrependimento ele vem de fato quando você se depara com o conhecimento. Hoje nós estamos tendo um tempo de conhecimento que não tínhamos antes, né? Mas o que estamos fazendo com esse conhecimento? Eu penso também naquele que ficou 7 anos ali, né, profetizando sobre os acontecimentos e que acabou perecendo ali. Foi um mártir naquela época, né? Muitos de nós também poderíamos já estar no campo, mas ainda não, ainda está se tocando a trombeta aqui. Então, assim, e o Senhor é misericordioso, e isso faz parte da lei. Porque lembra do que Davi fala, né? Que ele se baseava, lá no Salmo 119, né, nas leis, estatutos e juízos do Eterno. Porque os juízos fazem parte da lei. Pensemos o seguinte, eu pego um carro, aprendo a dirigir, mas eu não conheço nada de trânsito. Eu não sei o que significa sinal vermelho, amarelo e verde. E aí eu vou, tem ali um radar de fiscalização, eu não conheço placa, e aí eu ignorantemente, vamos dizer ali, vou infringir uma lei de trânsito. Eu sou punida, mesmo pela minha ignorância. Não tem perdão. Mas dentro da lei do Eterno, ele perdoa todo o tempo de ignorância. Ele leva você a conhecer aquilo que você não conhecia e te dá a oportunidade. E uma vez que você, nessa oportunidade, você diz, eu infringi esta lei, que tristeza me dá por ter feito isso,
aí o Eterno vai e está ali para te perdoar, porque o Filho apresenta o seu sacrifício por mim, por você, em qualquer circunstância. Eu não sei se vocês estão entendendo minha linha de raciocínio. Então, chegamos hoje num tempo, né, de misericórdia, que é um tempo estendido a nós, da mesma forma. O Eterno ele teve misericórdia daquele povo antes do juízo. Ele adverte através, né, da profecia, o Sermão 24, deixado aqui, é um sermão profético, não é? O capítulo 24, melhor dizendo, é uma profecia. Nem todos entenderam, nem todos entenderam, nem todos que não entenderam, vamos dizer assim, não no momento que viu os sinais, acho que eu creio que ouvindo também o profeta, eles aceitaram. Eu creio que tem muitos de nós que não entendem perfeitamente a profecia, mas que pela fé, eu, por exemplo, caminhei sem ter todas as respostas, mas pela fé. Estou lutando para já fixar, mas pelo propósito correto de ir para o campo, de sair, né, desse sistema. Mas nem todos tínhamos um entendimento anteriormente do que significava sair de Babilônia na realidade. Antes, há um tempo atrás, a gente julgava que sair de Babilônia era sair da Igreja Católica, deixar de guardar não é isso? Perfeito. Né? Aceitar o Exatamente. fardo. Antes nós entendíamos Ezequiel, acho que é 20, né? E que os meus Shabat será de sinal entre mim e vós. Hoje a gente Sim. sabe que os sinais, como diz, o que está lá em Gênesis 1, né, 14, que os Shabats não é só o sétimo dia, tá? E eles são sinais, e eles marcam os tempos. A gente vai entender, como você falou ontem comigo, Ju, essa questão dos anos, né? Que Satanás perdeu no tempo e tudo, mas, por exemplo, os princípios de meses te levam aos anos do Eterno, a contagem de anos. Princípio de meses te leva à contagem de ano, e aí você vai entender o tempo real que você está, né? Pelos princípios dos meses, que é a lua nova. Então, assim, o Eterno está te dando toda essa luz, e aí você começa a entender quão eu estava misturada com o vinho de Babilônia, mesmo achando que não, É verdade. tá? E é, Então, isso é misericórdia, exatamente. entende? Longanimidade, Exatamente. trazendo você, pela sua onisciência e onipresença, né? Quantos não tiveram essa porque nós estamos tendo? Mas muitos morreram na ignorância, entendeu? Mas mesmo E na aí, ignorância, crendo no Messias, você se apegando a Jesus, mesmo não tendo tido todo o conhecimento, nós não estamos aqui, não somos Deus para julgar, mas como Ele perdoa, temos a esperança de salvação desses. Se a gente olhar para trás, de Lutero até chegar a Guilherme Miller e os pioneiros, houve uma luz crescente, mas de lá para cá essa luz também cresceu, mas muitos não tiveram essa luz que nós tivemos, entendeu? Na sua e o maioria, que nós temos, e morreram ali sem esta luz, e aí? Entende? Mas o Eterno, ele deu na sua, como diz, a luz para eles até aquele tempo, e essa luz foi crescendo. Então, assim, a própria serva do Senhor, irmã Aires, ela diz, né? Lutero teve a luz dele, né? Assim, e foi um homem que na sua luz ele viveu a luz, ele brilhou e ele foi um grande reformista, e os outros demais, até chegar ali. Então, Amém. eu considero isso, a misericórdia do Senhor, não é? Ela está dentro da própria lei que ele mesmo estipulou dentro do santuário. Porque a E a, gente precisa entender que o santuário é lei, faz parte da lei, assim como as festas. E ali ele mesmo estipulou, né, dentro do santuário, dentro do plano de redenção, né, tem a misericórdia dele como lei, entende? E aí Amém. cumpre a lei ao longo do período até chegar ao veredito final, entende? Então a gente precisa estar
ter essa compreensão. Por isso que a serva do Senhor diz que o santuário é o nosso alicerce, entendeu? E quando a gente tiver a plena compreensão do santuário, a gente vai compreender todas as outras coisas que estão Amém. sendo reveladas nesse tempo. Amém. O irmão Lênin levantou a mão novamente. Quer completar alguma coisa para a gente seguir? Foi, minha irmã. Deus está nos orientando a fugir para o campo. Uhum, Quando se falou em Jerusalém, para fugirem da cidade, do templo, para poder ser uhum, salvo, muitos que estavam espertos fugiram. Aí o senhor levanta Ellen White em 1844 e Ellen White fala que era o tempo de fugir para o campo. uhum. Por que por campo? Porque qual o interesse de Deus tirar o povo das cidades mesmo que seja pequena, mas seja muito corrupta? É uma preparação para o povo do campo, para o povo ir se habituando com as coisas celestiais, porque na roça você tem mais facilidade de meditar nas coisas de Deus. Aí vem alguns pastores dizendo assim: não, não é tempo, não é tempo. Ninguém precisa fugir para o campo, essas coisas tal, tal. Mas a gente fica analisando que nesses os últimos dias, quando as pragas começarem a cair lá nas cidades, vai ser uma Uhum. coisa muito esquisita para nós como cristãos contemplar essas coisas, sabe? E muitos vão ser pegos de surpresa e não vão poder se retirar da cidade, porque as cidades vão fechar. Ninguém vai deixar nem entrar. E se a Uhum. gente não estiver alerta para esse tempo de fuga, tempo de preparação e o local que Deus quer nos preparar, a gente vamos perecer. E E, estamos com a mesma teimosia daqueles que ouviram com alerta para certeza, fugir e não terminaram fugindo. é verdade. Eu queria só completar aqui para a gente seguir, porque o relógio não para, mas o detalhe é o seguinte, olha só. Dentro do contexto que o irmão falou aí, quando as pragas começarem a cair na cidade, na verdade, as pragas vão cair sobre aqueles que são rebeldes, desobedientes. Então, se eu for para o campo, na mesma forma de adoração, na mesma forma de vida que eu estou aqui fora de Babilônia, e eu vou para o campo e levo tudo isso, estou correndo risco. Por quê? Porque a ideia principal do campo é exatamente uma reforma geral na minha vida, inclusive na adoração. Então, isso também deve ser levado em consideração. Deixa eu ver só um comentário que alguém fez aqui para a gente seguir. Posto que Israel tivesse zombado dos mensageiros de Deus, desprezado suas palavras e perseguido seus profetas, ele ainda se lhes manifestara como o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo 34:6. Apesar das repetidas rejeições, sua misericórdia continua a interceder. É isso aí. Muito bem, então vamos lá. O Eterno demonstrou paciência e longanimidade. Mesmo após a crucifixão, o Evangelho foi pregado aos judeus, oferecendo-lhes nova oportunidade de arrependimento. Mas ao rejeitar também os apóstolos e perseguir os cristãos, esgotaram o tempo de graça. A história se repete. Não vou me demorar aqui, porque a gente já comentou muito sobre, mas a história se repete. Qual foi a diferença entre os que pereceram na destruição e os que escaparam? Foi exatamente o quê? Os que deram crédito à advertência de Cristo e obedeceram aos sinais proféticos. Observa, dar crédito à advertência e obedecer os sinais proféticos, saíram dela e assim escaparam. Quando viram o cerco sendo misteriosamente suspenso, fugiram da cidade. A obediência à palavra profética os salvou. Os outros, que ignoraram os sinais, pereceram. Os sinais estão aí, nos mostrando a proximidade dessa destruição predita para o mundo dentro do exemplo de Jerusalém. Mas temos que dar crédito à advertência, obedecer, observar, obedecer e tomar uma decisão. O que eu sempre digo,
posicionamento. E esses escaparam da destruição. O que a experiência de Jerusalém nos ensina sobre rejeitar a luz espiritual? Essa aqui é muito profunda, porque ensina, olha, nossa, vamos lá. Rejeitar a luz que o Eterno dá nos torna espiritualmente cegos e endurecidos, levando-nos à destruição. Quando desprezamos os apelos do Espírito Santo, corremos o mesmo risco que os judeus do passado, perder o tempo da visitação divina. Então, a experiência de Jerusalém nos ensina que rejeitar a luz que tem chegado para nós, rejeitar o momento de misericórdia e graça que aqui está disponível, vai acabar nos endurecendo. A gente fica cego, a gente fica resistente ao apelo de arrependimento, de corrigir a rota, né? Onde nós estamos indo tá errado, vamos para cá, já volta aí. A conversão é o sentido de voltar para os marcos antigos, né? Então, eles perderam o tempo da visitação divina. E hoje, eu e você, dentro desse contexto, será que estamos também deixando passar essa oportunidade de misericórdia? Ouvindo esse homem que sobe e desce os 7 anos ali seguidos e deixando passar esse povo chato que só fica falando disso, só fica falando de campo, só fica falando de lei, só fica falando, para que isso? Extremismo. Pergunta 6. Estamos hoje também correndo o risco de repetir o erro de Jerusalém? Não só estamos correndo o risco, como? Se não estivermos ligados à advertência, se não valorizarmos a misericórdia que nos é concedida, já estamos cometendo esse erro. E, infelizmente, dentro do que aconteceu com Jerusalém, que milhares e milhares foram destruídos, assim será também no fim do tempo. No fim do mundo. Exatamente igual. Por quê? Porque essa maioria, esses milhões, fizeram ou cometeram o mesmo erro de Jerusalém. Qual foi? Negar Cristo, pisar em sua lei, encher os mandamentos como os fariseus faziam, encher os mandamentos de coisas humanas, tradições humanas, e esquecer de fato, né, a essência, o princípio. Então, estamos hoje também correndo, rejeitar os profetas, muito bem. Estamos hoje também correndo o risco de repetir o erro de Jerusalém? Sim. Muitos hoje também desprezam as verdades da palavra, resistem à correção divina e seguem uma religião formal, sem transformação de vida. Assim como Jerusalém, a sociedade moderna está cega quanto ao juízo iminente. É isso aí, é exatamente isso. Hoje, o povo de Deus rejeita os profetas, cheio de corrupção, cheio de formalidade, cheio de tradições humanas. Com isso, faz o quê? Desprezam as verdades da palavra, rejeitam a luz, não aceitam a correção divina, porque o Eterno, ele corrige, sim, exorta. E aí, dentro dessa formalidade, nessa religião em forma de, ou melhor, nessa adoração em forma de religião, cheio disso, daquilo, sem ir para o princípio, nós estamos ou estaremos, se permanecermos nisso, incorrendo no mesmo erro de Jerusalém. Alguém levantou a mão? Fala, irmão Lênin. Ô, minha irmã, aí como a senhora falou, às vezes as pessoas pensam, essas pessoas são fanáticas, porque eles só querem ir para o campo, fazer isso, aquilo, outro e tal, mas não sabem que Deus nos manda para lá, que é para preparar o ser humano. Não é para viver como vive na mesma. A senhora tem uma noção? Eu e minha esposa, a gente já temos aí uns 8 anos que a gente comprou a Rocinha. Mas quando a gente tem 4 anos que a gente está lá morando direto. Do jeito que a gente foi,
A televisão está dentro da caixa até hoje. Eu não liguei mais Uhum, a televisão. Estava cansado de só assistir essas coisas de notícia ruim do país, das pessoas, da morte daqui uhum, do mundo. Só essas coisas nos acostumam com o mundo. E se com você for certeza. para lá, para levar o luxo da cidade para a roça, levar as orgias da cidade para a roça, o que é que você vai fazer lá? Não vai adiantar de nada. É melhor ficar na sua cidade mesmo. Uhum, Porque lá é um tempo de preparação. Cristo quer nos preparar. E é só Ele que prepara a gente. Se a verdade. gente não levanta todo dia e pede para que Ele conduza o nosso dia, é em vão. A gente Foi o tem que o que próprio aprender a colocar nossa vida na mão de Deus. o testemunho de Jesus, o Espírito de Profecia, fala que Cristo, antes de começar a lida do dia, ele ia, se ajoelhava ali, conversava com o Pai e pedia exatamente a direção do dia. Isso que confirma ou colabora exatamente com o que eu falei. Ir para o campo com os mesmos costumes de Babilônia, levando a mesma coisa, entende? Não vai fazer diferença. Esse não é o propósito, tá? E nós incorremos no mesmo erro de Jerusalém se continuarmos nessa teimosia. Essa é a palavra. O que é que a Soninha colocou aqui? Vamos ver aqui. Não quer falar, a gente fala. Esses erros somados à instabilidade política e às tensões religiosas criaram um cenário propício para a tragédia que se abateu sobre Jerusalém e o povo, e hoje está do mesmo jeito. Instabilidade política, tensões religiosas, e o cenário está propício. Misericórdia, misericórdia. Pergunta 7. Quais são os sinais hoje que indicam que o mundo caminha para o momento decisivo? Toninha já respondeu aí. Crises morais, políticas, naturais, o aumento do mal, o desprezo pelas escrituras para ir lá no princípio, lá na Torá, lá no início, onde está o fundamento da nossa fé, entender o santuário, conhecer, né? Aí vem a perseguição à verdade, a quem quer viver essa verdade, quem quer viver em forma de piedade, quem quer de fato fazer a vontade do Eterno, a degradação da família e da fé e a obrigação disfarçada do primeiro dia da semana como dia de culto. Por que disfarçada? Porque é aquela história cheia de argumentos. Não, vamos mudar da noite para o dia, o culto, por causa da violência, porque o culto já é domingo à noite. Não. Quando mudou os tempos e a lei lá que fala em Daniel, e a gente conhece mais profundamente, a gente entende que essa mudança é uma sutileza. Porque o que me faz aceitar fácil, fácil, mudar o culto do conhecido domingo à noite para domingo pela manhã? É exatamente achar que domingo à noite, que aquele culto da noite ali já é o domingo, não é. Ali é primeiras horas da segunda-feira, ou melhor, do primeiro dia da semana, do segundo dia da semana. O culto Jô, conhecido de domingo à noite, rapidinho. O culto conhecido de domingo à noite nos dá, quando a gente conhece o quê? De que esse culto não é domingo à noite, é nas primeiras horas do segundo dia da semana. E aí é onde entra. Se eu não tenho essa consciência, então mudar de domingo à noite para domingo de manhã é uma excelente ideia. Então, a gente está vendo que todos os sinais estão mostrando que é o momento de decisão. Esses sinais que indicam que estamos nos aproximando do grande clímax do conflito entre o bem e o mal, que é a adoração. Fala, Deraldo. sem contar que parece que a violência só existe no domingo à noite, né? E o outro culto que tem da noite também? Não tem Sim, boa. violência também nos Boa lugares? observação, boa observação. E isso é muito sutil que as pessoas não estão observando. E a maioria diz, uau, vamos mudar sim. Olha, tem um miauzinho aí. Então, assim, a gente tem A que minha ter, gatinha. é, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que observar o tempo em que nós estamos vivendo. Nós temos que pedir, abre, Senhor, os olhos meus. Por quê? Porque estamos
sendo enganados. Lembra? Satanás fará sinais e prodígios para, se possível, enganar. Olha, amiga, achou a mão, desculpa, eu não vi não, você vai, fala. Achei a Achou a mão. mãozinha, Agora achei a mão. Então, fale. aí quando a gente vai para o santuário, a gente vai entender quais são as horas sagradas e a gente vai entender quais são os dias de culto determinado pelo Eterno como dia de congregação, de ajuntamento, de convocação santa. Ele já deixou isso estabelecido. Então, quando você vai para o santuário, você vai entender de fato os dias de quais são os dias de culto estabelecidos pelo Eterno. E isso é uma reforma. Entende? Por isso que a gente precisa o quê? A gente está num tempo de reforma, tá? Uhum. E aí você vai combater no sentido que a própria serva do Senhor diz assim, como o sábado foi derrubado, né? O sábado do sétimo dia. Então, exatamente pela mudança dos tempos, tá? E das festas. Porque é comum hoje aceitar o domingo como um dia também para ser celebrado. Afinal, domingo foi o dia em que Jesus ressuscitou. E tem muitos de nós que ainda tem isso na mente. Não, Jesus Verdade. realmente ressuscitou no primeiro dia da semana. Irmãos, Jesus ressuscitou, isso precisa mudar na nossa mente e na nossa forma de falar. Jesus, ele ressuscitou no dia das primícias, 16º dia de Abib, do primeiro mês do ano. E ponto. Jesus não ressuscitou especificamente num dia de semana. Essa foi uma estratégia maligna para poder derrubar o sábado e trazer o domingo como um dia realmente que substitui o sétimo dia. Entende? Então, por isso que a gente tem que ir para o santuário, por isso que a gente precisa pedir ao Eterno para que a gente entenda o seu tempo, não é o seu calendário, até mudar essa forma. O calendário foi algo implantado pelo sistema Uhum. babilônico exatamente para doutrinar as pessoas, trazer para a sua cultura. E nós somos assim, e precisamos nos purificar disso. Inclusive, isso nasce no nosso pensamento, na nossa forma de ver. Então, assim, domingo, ou primeiro dia da semana, ou quarto dia, ou qualquer dia que seja, não foi instituído pelo Eterno como um dia de convocação santa, de ajuntamento. Pode ser um dia em que a gente tenha, assim, um dia de oração, mas o dia determinado pelo Eterno para convocação santa, congregação, é o sétimo dia da semana e ponto. Primeiro dia do mês e as suas festas designadas, as suas semanas de oração. São 2 semanas no ano. No mês de Abib, no mês 7, nós temos. Então, tudo isso a gente vai vai purificando. E os dias Vai especiais. descontaminando. Isso, descontaminando, entende? Aí você, quando você for defender a sua fé dentro desse aspecto, né, no tribunal, seja numa comissão de igreja, né, você vai perante aí a um teólogo e por que você, né, como você defender que esse dia, primeiro dia da semana, não é dia de ajuntamento. Você pode pregar o evangelho, mas não é um dia de convocação santa, de congregação, é, seja de noite, de manhã, como diz, o diabo comeu pelas beiras, foi fazendo, né, ali, doutrinando as pessoas até chegar nesse tempo determinado, em que vai ser crucial, né, a defesa do primeiro dia e você sustentar o sétimo, você precisa ter uma compreensão mais profunda e voltar-se para o tempo do eterno, né, Verdade. estabelecido por ele, desde a criação. Amém. Muito bem. Então, os sinais aí, dentro do contexto, né, do desprezo da profecia, tá tudo, tá a geopolítica como um todo, tá a degradação, tá a falta de amor, tá tudo que a gente está vendo aí, cada dia pior, né? Então, a gente está vendo que realmente esses sinais indicam que estamos nos aproximando. E lembrando que a adoração, ou melhor, um dia de culto, gente, isso é muito sério. O culto, quando ele é mudado de um horário da noite para amanhã, no primeiro dia da semana, o propósito de um culto é o quê? Adoração. Entende? Então, abre, Senhor, os olhos meus, deve ser o nosso pedido. Vamos lá. Oitavo.
Como devemos reagir aos sinais dos tempos? Segundo o exemplo dos primeiros cristãos. Devemos vigiar, estudar as Escrituras, viver em santidade e estar preparados espiritualmente e fisicamente para sair. Aqui entra fisicamente, quando eu coloquei aqui, é no sentido de que de voltar aos princípios de saúde. Os 8 remédios, não, 8 leis, 8 princípios de saúde, tá? Então, se eu estou espiritualmente preparado, mas eu não tenho saúde para sair, não tenho a mente sã para tomar essa decisão, é realmente triste a situação. Então, isso também deve ser dito. Lembra? A mensagem de saúde é o braço da terceira mensagem. Então, como eu devo reagir a esses sinais? Me cuidando, aceitando, vivendo, me preparando espiritualmente e fisicamente. Assim como os cristãos primitivos creram na profecia e obedeceram, também devemos agir com fé e prontidão, não adiando a decisão de seguir a vontade do Eterno e sair do sistema de Babilônia. Eu sempre conversando com Miriam fala, amiga, a gente está tendo muito conhecimento, muita luz, a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que dar passos em relação a viver essa verdade que nós temos aprendido, essa luz que nos é revelada. E a gente acaba fazendo o quê? Adiando, adiando. Não, ano que vem. Não, 2027. Não, quando acontecer isso. Não, quando acontecer aquilo. Não, quando. Aí a gente vai esperar a bola de fogo cair lá naquele lugar, lá em Nashville, para poder ver que realmente a porta da graça caindo, acabou, fechou. Então, não adiando a decisão de seguir a vontade do Eterno e sair do sistema de Babilônia. É assim que nós devemos reagir a esses sinais, a essa tão grande luz que nos foi revelada através desse estudo do primeiro capítulo, que nos é revelada diariamente. Aqui, Soninha colocou, como os primeiros cristãos, devemos ter fé na ressurreição e no retorno de Cristo. Muito bem. 9. O que acontece com uma pessoa ou nação que insiste em rejeitar os apelos divinos? Isso aí não precisa nem pensar para responder. Quando a graça é continuamente rejeitada, chega um ponto em que o Espírito Santo se retira e o juízo do Eterno se cumpre. Jerusalém é o exemplo solene de que a rejeição deliberada da verdade traz consequências irreversíveis. Profunda essa situação. Última pergunta. Que decisão pessoal o capítulo 1 nos convida a tomar? Aqui é bem particular de cada um. Eu aprendi tudo isso, eu vi as advertências, eu tive uma grande luz diante desse estudo, né? Grande luz, porque eu já tinha lido esse capítulo como fato histórico, sem trazer para a minha realidade. Depois desse estudo, realmente a coisa mudou muito. Aí agora, que decisão eu vou tomar? O que eu vou fazer com essa verdade que me foi revelada? A decisão que devemos tomar é abrir o coração à verdade, ouvir os apelos do Espírito Santo, obedecer à palavra e vigiar, ficar atento aos sinais e posicionar, dar passos em relação à verdade que nós temos aprendido, que nos está sendo revelada. Esse capítulo é um chamado ao arrependimento, à fidelidade, à preparação para os eventos finais da história da humanidade. É um chamado ao posicionamento. Posicionamento. O que é que eu vou fazer com esta informação? Dentro da verdade das 3 mensagens angélicas, que está dentro desse contexto também. Por quê? Vou falar já já. Capítulo 1 de O Grande Conflito nos coloca diante de uma realidade solene. As escolhas espirituais têm consequências eternas.
A queda de Jerusalém é mais do que um fato histórico, é um aviso profético para todos os tempos. Hoje, como nunca, somos chamados a viver com fé, vigilância, obediência e confiança nas promessas do Eterno. Então, esse é o chamado como nunca. A irmã Jéssica colocou aqui, Jesus diz, sem ele não podemos fazer nada. Que ele nos ensine a contemplar seu amor, porque assim seremos constrangidos. Então, o que eu vou fazer com esta luz, com esta informação? Eu devo tomar uma decisão, hoje, agora, né? Dentro do contexto aqui da destruição, que é irreversível. Mas eu devo agora tomar decisão por causa do medo de não ser destruído? Não. O que é que me motiva a servir a Cristo e buscar a eternidade? É o medo para não ser destruído? Ou o que me motiva é exatamente amar e entender e desejar a eternidade ao lado do meu Salvador? O que é que me motiva? Rapidinho para a gente finalizar, né? Que já deu 6 horas. Eu quero só citar, resumidamente, o contexto não, as 3 mensagens angélicas dentro do contexto da, da destruição iminente. Se a gente sabe que hoje nós temos essas 3 mensagens, que a gente só prega a terceira, né? Não adora a besta, nem a sua imagem, só que antes dela tem o quê? Tem a primeira mensagem, que é temei a Deus e dai-lhe glória. Temer, obedecer. Ok? E dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Dai-lhe glória. O que é dar glória? Ter o caráter. E o caráter deve ser representado através daquilo que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, devemos, sim, mudar nossa forma de adoração, buscar fazer a vontade, melhor conhecer para fazer a vontade do Eterno. Por quê? Porque a primeira mensagem diz, temei a Deus e dai-lhe glória, que é chegada a hora do seu juízo. Essa foi a mensagem lá para Jerusalém. Acordem, obedeçam, temam, levem em consideração o que está dito. Por quê? Porque é a hora do seu juízo. Entende? Está chegando a hora do juízo. A mesma mensagem lá de Jerusalém é para mim e para você hoje. E devemos, mudando a nossa forma de adoração, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E se eu busco essa verdadeira adoração, buscando os princípios, o que vai acontecer comigo? Eu vou modificar, eu vou me aperfeiçoar na vontade do Eterno e começo a enxergar, quando eu permito que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça e do juízo, eu começo a enxergar onde eu estou errando, e aí Babilônia, o sistema do erro, do engano, cai para mim. Caiu Babilônia. Não é a igreja ser destruída como o templo. Ele destruiu agora lá no Vaticano, destruiu, pronto, caiu. Não. Se eu abro os olhos, se eu enxergo a verdade, Babilônia está caindo para mim. Acabou de cair, eu não vivo mais esse engano. Então, o que é que eu vou fazer com esta informação do primeiro capítulo? A escolha, a decisão agora só depende de mim e de você. Tá bom? Então, aqui é um incentivo. Tem compromisso 6h30. Que o Eterno nos ajude. Amém, querida. Vá, amiga, vá. A gente vai se conversando. Então, a gente tem que tomar decisão. Em tudo na vida, temos que tomar decisão. Em relação às coisas do Eterno, não é diferente. Ok? Então, isso aqui foi um incentivo para que vocês busquem, para que vocês pesquisem, dedique tempo, responda, medite, porque é uma maneira da gente ter exatamente a viver, né, melhor dizendo,
a vontade do Eterno para nós. Vamos encerrar. Depois eu vou botar essas perguntas e respostas lá, tá? O PDF, para incentivar quem ainda não respondeu. Sonia, eu disse que você ia falar, que eu ia pedir a você para falar antes do hino aqui, rapidinho. O que significou para você parar e responder com suas palavras, meditar dentro dessas questões, dessas perguntas? Diga aí, para incentivar quem ainda não fez. Para mim foi a parte mais importante. Eu resisti, porque você explica, explica, explica. Aí eu digo, eu vou, olha a ideia, perder tempo em escrever tudo de novo. Mas aí eu fui pesquisando e fui vendo e foi me chamando a atenção. Olha aí, É uma palavra que chama a atenção, que marca a mente da gente. perfeito. E que fica, é rapidinho. Deixa eu te falar, ainda com relação à pergunta 9, teve uma coisa que me chamou muita atenção, da consequência, assim, da desobediência, né? Que traz destruição e sofrimento. Aí um pedacinho só, diz assim, em última instância, a rejeição a Deus pode levar à destruição, tanto física quanto espiritual. Você já leu isso tudo, mas me chamou a atenção. Exemplos bíblicos, porque o povo não quer acreditar na profecia de que a gente vai passar por tudo isso ainda, né? Isso, isso. E isso é o quê? Um pressuposto para não acreditar no que já aconteceu, né? Uhum, O que já aconteceu, a gente não tem como dizer que não acredita. Aí uhum, tem os exemplos bíblicos. O povo de Israel, em várias ocasiões, rejeitou a Deus e foi punido com exílio, fome e outras dificuldades, de acordo com o que diz a Bíblia. A geração de Noé, que ignorou os avisos de Deus, foi destruída por dilúvio, conforme está escrito na Bíblia. As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por sua imoralidade e rejeição a Deus, segundo a Bíblia. Isso não é importante, né? Não vou uhum. falar nisso. Boa. Aí tem assim, é importante ressaltar que Deus oferece perdão e restauração a todos que se arrependem e buscam a sua reconciliação, independentemente do nível de afastamento. A misericórdia de Exatamente. Deus. Por isso, foi Perfeito. muito. Amém. Muito bem. Então, que sirva de incentivo, tá? Para vocês meditarem também. Vamos ouvir o hino e aí a gente encerra. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu
Enche-me o ser com teu amor. Toma-me, vem nos braços teus, ó meu Senhor. Amém. Que seja a nossa oração, coração. Amanhã, se o Eterno permitir, vamos estudar, começar o capítulo 2, o valor dos mártires, na versão Grande Conflito e na versão A Grande Controvérsia, a perseguição nos primeiros séculos. Também grandes lições. Hoje, às 10 horas, eu já vou colocar as questões referentes ao capítulo 2, tá bom? Alguém voluntário para fazer a oração final? Não? Então, vamos. Alguém levantou a mão? Pronto, irmão. Faz, irmão, aí pra gente. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez, Senhor Deus, queremos agradecer a Ti por mais um dia que o Senhor nos concedeu, pela Tua misericórdia. E aqui estamos, Senhor Deus, na posição de Teus filhos, para Te agradecer pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com o Teu povo. E que esse mesmo povo possa, Senhor Deus, a cada dia, procurar ouvir a Tua voz e fugir, Senhor Deus, daqueles momentos em que nos afastamos do Senhor. Entender que o Senhor está nos protegendo, o Senhor quer nos guiar, o Senhor quer nos salvar. E onde quer que o Senhor possa nos levar, nós possamos ir com o coração alegre. Está sempre te ouvindo, de Espírito em verdade. E nos conceda um bom dia nesse dia, Senhor Deus, e que nada de mal aconteça com qualquer um desses irmãos que estavam aqui nessa live e com o seu povo espalhado pela face dessa terra. Graças te somos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e um Deus persistente, onde não desiste do seu povo. E que possamos a cada dia entender que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a nossa graça, a nossa garantia de um dia, Senhor Deus, sairmos desse mundo. Derrama o teu Espírito sobre nós, o teu povo, e nos prepare para o teu reino. Te pedimos, na graça de Cristo Jesus, o teu Filho Yahshua, que nós precisamos realmente entender qual a grandiosidade deste nome maravilhoso. Te pedimos as bênçãos, não que remete a nós, mas é confiado nele. Te pedimos hoje e sempre. Amém. 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 Louvado seja, bendito seja o Eterno. Bom dia, bom dia. Que o Senhor E até amanhã, se o Senhor permitir. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. seu rosto Desculpa. e conceda tua graça.